A palavra é Jesus Cristo. Terça-feira, na 25ª semana do Tempo Comum, 23 de setembro de 2025, memória de São Pio de Pietrelcina, presbítero. Francisco, mais tarde Padre Pio, nasceu na Itália e aí morreu. Ele nasceu em 1887 e faleceu em 1968. Foi o primeiro presbítero a ter impressos no corpo os estigmas da crucificação. Empenhou-se pela evangelização e abrandou o sofrimento de muitas famílias, construindo o hospital denominado Casa Alívio do Sofrimento. Caracterizou-se pela direção espiritual dos fiéis, atendimento assíduo às confissões e celebrações eucarísticas. A seu exemplo, permitamos que, por meio da nossa prática, a palavra ouvida se traduza em vida para todo o povo de Deus. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que destes ao presbítero São Pio a graça singular de participar da cruz de vosso Filho, e por seu ministério renovastes as maravilhas de vossa misericórdia, concedei-nos por sua intercessão que nos associemos continuamente à paixão de Cristo e cheguemos alegremente à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado por participar da evangelização que fazemos através da internet. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações para receber em seu celular todos os nossos vídeos. Replique também para seus amigos, distribua para todos os seus grupos e muito obrigado por deixar o seu engajamento no nosso canal. A liturgia da palavra de hoje tem, na primeira leitura, o texto do livro de Esdras, no capítulo 6, versículos 7 e 8, o versículo 12 e dos versículos 14 a 20. O salmo responsorial será o 121, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o evangelho será o de Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21. O rei Dario substituiu na Pérsia o rei Ciro, que havia vencido Nabucodonosor na Babilônia, e deu continuidade às obras de construção do templo em Jerusalém que Ciro havia ordenado fazer. Dario escreveu ao governador do território da terra palestina, portanto, na outra margem do rio Eufrates, para que prosseguissem os trabalhos no templo de Deus, que o governador de Judá e os anciãos dos judeus edificassem a casa de Deus no seu lugar. E também ordenou como deveriam proceder com aqueles anciãos dos judeus que construíam aquela casa. De que modo deveriam proceder? Com o pagamento das suas despesas, dos seus trabalhos. Ele disse, com os bens do rei, deveis reembolsar religiosamente e sem interrupção aqueles homens por tudo o que gastarem. Portanto, a retribuição, o pagamento, a remuneração pelo trabalho feito. Claro, porque não estavam fazendo um trabalho para si. E esse pagamento feito com os bens do rei, ou seja, com o dinheiro do povo. Porque os tributos eram cobrados do povo
e ao povo foram devolvidos por meio destes serviços. Muito justo isso. É uma devolução ao povo daquilo que é o produto do suor do povo. Os nossos impostos hoje nós pagamos e tão pouco vemos devolvidos em serviços, em benefícios. Nós os vemos acumulados e desviados. Quem sabe se pudesse hoje aprender de Dario uma reta administração da coisa pública. E ele confirma isso. Eu, Dario, dei esta ordem, que ela seja pontualmente executada. E aí, os trabalhos continuaram com êxito, de acordo com a profecia de 2 profetas que estão nesta temporada de animação da vida do povo, que são o profeta Ageu e Zacarias, cujos textos nós escutaremos ainda dentro desta semana, na primeira leitura. E puderam terminar a construção conforme a ordem dada por Deus, que inspirou a Ciro, e de Ciro passou para Dario, e de Dario chegou a Artaxerxes, reis da Pérsia. Esta ordem não é teocrática, mas é um legado que se recebe e se leva a cabo. Deus inspirou a Ciro, o que Dario tomou de Ciro e levou adiante, e Artaxerxes concluiu. De fato, a casa de Deus foi concluída no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario, 6 anos depois que ele assumiu este papel. E então os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, o resto dos repatriados, celebraram com alegria a dedicação do templo e depois, com muita festa e muitos bens, 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, ofereceram o sacrifício pelo pecado do povo com 12 bodes relativos às 12 tribos do povo de Israel, e estabeleceram também aí os sacerdotes, segundo as suas categorias, e os levitas, segundo as suas classes, para o serviço de Deus em Jerusalém, como fora determinado pela lei mosaica. Os deportados então celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, como havia sido previsto no livro do Êxodo e do Deuteronômio, e como todos os levitas haviam se purificado, juntamente com os sacerdotes, estavam puros e assim imolaram a Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos, e para eles próprios. É assim então que Esdras descreve esta obra tão bonita, tão boa, assumida com as 2 mãos, as mãos dos governantes e as mãos do povo. Quem disse que não é possível construir obras religiosas com benefício popular? É sim. Isso não dá certo quando há idolatria do capital, pelos religiosos ou pelos governantes. Aí nada dá certo. Propinas, desvios familiares, para os interesses próprios, para viagens, para paraísos financeiros no exterior. Aí é claro que nada dá e tudo fica manchado. Corrompe-se por inteira, inclusive a intenção e a ação. Mas é possível sim devolver o dinheiro do povo em benefício inclusive religioso, centros sociais, capelas, templos, claro, é do povo que serve a Deus e em louvor de Deus que nos mantém. Não há nada de mal nisso. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é nossa casa e é nossa responsabilidade também. No Evangelho, nós encontramos uma casa em forma de pessoa. É Maria. A mãe de Jesus, com os seus parentes, seus discípulos, chegaram perto de Jesus, se aproximaram e queriam falar com ele, mas não conseguiam por causa da multidão. Jesus então diz que a sua
maternidade e familiaridade se amplificou. Não se trata só mais de Maria, é de todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A princípio, poderíamos pensar que isto é um desaforo com relação à sua mãe, uma maneira errada de Jesus falar com sua mãe ou a ela se referir? Não. Na verdade, Jesus colocou sua mãe em máxima evidência, porque ninguém mais que Maria, para acolher a palavra como casa da palavra e pô-la em prática, oferecendo seu filho, pela vontade de Deus nela gerado pelo Espírito Santo, a serviço de todos no mundo. Maria, nossa mãe, então, é exaltada pelo próprio Jesus quando diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E por causa de Nossa Senhora e do seu exemplo maravilhoso, todos nós também fomos, por osmose, exaltados com Maria. A 23 de setembro, quase na reta final do mês da Bíblia, nós queremos ouvir a palavra de Deus que estamos lendo da carta de São Paulo aos Romanos e pô-la em prática, para também merecermos participar da família de Jesus. Ótima terça-feira. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.